Casares, então, defendendo a postura do São Paulo, dizendo que agiu de forma rápida e firme, pedindo que os árbitros deem entrevista após as partidas e também sobre Oscar, defendendo a contratação. Arnaldo, como é que você recebeu essa coletiva tão esperada do Casares? Vou dar um suspiro aqui. Eu gostei dessa respirada. Respondeu. Bom, vamos lá. Eu brinquei no início, mas não é exatamente uma brincadeira, né? Dar a primeira coletiva pós-pandemia, no 5º ano de mandato, durante o jogo da seleção, ainda que seja um amistoso, não deixa de ser bizarro, né, gente? Então, por isso que eu falava, a cada frase do Casares, um gol do Japão. Foi assim no segundo tempo, enquanto rolava a virada japonesa e a entrevista do Casares. Mas o clamor pela entrevista era tal que ela não foi esvaziada. Todos os companheiros setoristas do São Paulo estavam lá, e um olho no jogo da seleção e o outro na entrevista, que contemplaria vários temas, né? Porque ao dar entrevistas exclusivas, selecionadas cirurgicamente em alguns momentos, ele tentou nesse tempo todo governar tranquilamente, coisa que não acontece nesse momento. Então essa entrevista é um momento de um movimento de transparência, em que os repórteres estão podendo acompanhar o treino hoje também, e que nós teremos também outras medidas de transparência conectadas a também essa espécie de satisfação ao público que uma entrevista coletiva pode proporcionar. Tem, acho que um ponto apenas positivo nessa entrevista para o torcedor do São Paulo. Ele ainda precisa ficar atento e cobrar novas entrevistas do presidente até o final do ano, que é o relatório que ele prometeu divulgar amanhã ou até quinta-feira máximo, que aponta a redução da dívida do São Paulo e o indicativo de superávit em 2025, que é o mínimo que se esperava para esse ano em que o São Paulo se propôs a investir pouco no futebol e a vender muitos jovens jogadores, certo? Isso é o mínimo. Segundo ele, é um sinal de que o São Paulo está indo no caminho certo. Eu não digo que seja um sinal, mas ao menos é um sinal de que o São Paulo não está indo para a bancarrota, como alguns outros clubes do futebol brasileiro. Isso seria um sinal importante, porque de fato, como ele está dizendo, diminuir dívida, nenhum clube brasileiro vai diminuir esse ano, a não ser o São Paulo, que estava numa dívida galopante. É um bom sinal, desde que bem explicado. Fora isso, gente, olha, vou contar para vocês, embrulhou o estômago no café da manhã. A resposta do Oscar é a primeira, é a pergunta do colega Gabriel Sá, né, do Arquibancada Tricolor. O Oscar se machucou, ou foi divulgada na Missão Transparência a nova lesão do Oscar, a quarta desde que ele chegou ao São Paulo, na noite de segunda-feira, na final da tarde de segunda-feira, e a primeira pergunta foi sobre o Oscar. É claro que o Casares, numa coletiva, ou o Ancelotti, numa coletiva, ele não vai execrar um jogador publicamente. Nem o Ancelotti vai falar que o Fabrício e o Bruno não servem, e nem o Casares vai falar que o Oscar não serve. Agora, evidentemente, nos termos em que o Oscar foi contratado, o custo que ele tem, embora tenha a participação do patrocinador no seu salário mensal, é uma contratação que não deu certo. Não é que o São Paulo não vai contar com o Oscar no jogo de quinta contra o Grêmio. Ele não contou o ano todo com o Oscar. O Crespo, pode perguntar para o Crespo. O Crespo, ele perde o Marcos Antônio contra o Palmeiras, ele tinha o Oscar e o Rodriguinho. Ele preferiu o Rodriguinho. Deu errado, aliás, mas ele preferiu o Rodriguinho, né? Então, o Oscar, o técnico do São Paulo não conta com o Oscar. E a minha dúvida é que a coletiva não esclarece, ela indica que o Casares, o presidente de São Paulo, vai esperar o Oscar dar resultado. Uma hora isso vira. E não fala em nenhum momento numa possibilidade de renegociar o contrato do Oscar, o mais caro da folha salarial do São Paulo para 2026. É isso que eu esperaria. Não estou dizendo... vamos chamar o atleta para conversar, digamos assim, né? Talvez uma nova composição, enfim.
Então o Oscar foi a primeira das respostas do Casares, em que é gol do Japão, aconteciam outras respostas, nada muito elucidativo, e tem a questão muito nevrálgica para ele, que é a questão do fundo de cutia, que pode ser um indicativo mais à frente de uma SAF, tudo isso foi perguntado durante a coletiva, mas para mim o que me chama a atenção é quando ele divide como se fossem duas pessoas diferentes, né? O primeiro mandato do Casares com o segundo mandato. Ele fala isso em toda a entrevista, seja coletiva ou exclusiva. Que o segundo mandato dele, o primeiro foi para reconectar o torcedor, palavras dele, e ganhar campeonatos. E o segundo é para recolocar o clube nos trilhos e aplacar a dívida galopante. Pois bem, nesse segundo mandato, ele não percebeu até agora, mas ele perdeu tudo que ele construiu no primeiro. Ele desconectou o torcedor. E o torcedor não suporta mais. E talvez ele não suporte os últimos 14 meses de mandato. Além disso, ele vai perdendo apoio no conselho e nos seus simpatizantes. Então, ao não reduzir preços de ingressos, não promover, mandar jogos do São Paulo na Vila Belmiro e não no Morumbi, ao fazer um monte de coisa, a não estender a mão ao torcedor, essa reconexão que ele diz lá do primeiro mandato, se acabou. E aí, né, é aquilo, como é que é aquele provérbio, ditado do quem nunca comeu mel quando come se lambuza? Tem essa coisa sedutora do poder, que é a iniciativa dele lá atrás de mudar o estatuto e promover a sua própria reeleição. Se ele encerra o primeiro mandato como campeão da Copa do Brasil, com o São Paulo nas manchetes, com novos contratos, ele provavelmente entraria para a história como um presidente que devolveu a dignidade ao São Paulo, mas não, a mosquinha do poder, que é muito irresistível, o picou, ele manobrou para ser reeleito, e o segundo mandato dele é um desastre completo, a não ser a informação importante, que a gente precisa ficar de lupa, pelos relatórios e balanços até o final do ano, de uma certa guinada de rumo, e esse é suave, hein? Guinada de rumo do São Paulo, que estava indo à falência, por um São Paulo que pode ter uma salvaguarda econômica, o que não significa, e é isso que o torcedor precisa entender, time forte, time bom para 2026, ou um aceno do presidente ao seu público, né? Então, isso ele não deixa claro, mas para quem está acompanhando, enquanto o clube tenta tapar os buracos financeiros, esportivamente ele vai definhando, inclusive com a contratação equivocada do Oscar. São muitos problemas, né? Inclusive a gente vai falar já sobre a multa que agora, a dívida que o São Paulo tem com o Cuiabá por conta de um descuido, de uma situação bizarra, para dizer o mínimo. Mas voltando ao ponto do Oscar, e que o Arnaldo passa por ela também, a questão custo-benefício do Oscar é muito complicado, né? Porque se a gente vê aí alguns números do Oscar, a gente tem aí uma tela para vocês, em 2025 são 21 jogos só, sendo 18 como titular, 1.484 minutos em campo, 2 gols e 5 assistências. Mas boa parte desses números dizem respeito ao Campeonato Paulista, né? Então, depois do Paulistão, que, claro, é a parte mais relevante da temporada, são só 9 jogos, 8 como titular, 570 minutos em campo, nenhum gol e uma assistência só. E fazendo uma conta muito rápida, né, o salário do Oscar, e esse dado ele é relevante, porque diz respeito, né, à atividade do jogador, ao quanto ele entrega em campo, junto com a patrocinadora, São Paulo e patrocinadora pagando, dá mais ou menos 3 milhões de reais por mês. Considerando aí 10 meses até outubro e dividindo por 21 jogos, dá um custo de 1.400.000 reais por jogo. Então, fazendo as contas, Danilo, é uma decepção muito grande, foi uma grande roubada, para dizer o mínimo, como o São Paulo se meteu nessa contratação. Agora, gente, vamos falar do assunto mais esperado pelo Arnaldo hoje, hein? Vamos falar do São Paulo? O que tá ruim sempre pode piorar, né, minha gente? Essa é uma máxima.
O Oscar, mais uma vez, se machucou. Ele já tinha ficado fora por um bom tempo por causa das fraturas nas vértebras. E agora, mais uma vez, se lesionou a panturrilha. Tempo de retorno, segundo a apuração do nosso repórter Valentim Furlan, entre 4 e 6 semanas, ou seja, grande chance de não voltar nesta temporada ainda. E agora, pela manhã, o presidente Júlio Casares concedeu entrevista coletiva. Falou sobre alguns assuntos, vários deles. Aliás, era muito aguardada essa entrevista, entre eles Oscar e sobre arbitragem também. Vamos ouvir o Casares sobre Oscar primeiro. Acredito sim que o Oscar, assim como outros jogadores, são atletas cuja contratações são responsáveis, até porque o Oscar, quando optou por São Paulo, estava sendo pretendido por 2 grandes clubes no Brasil. Portanto, o fato dele se contundir está dentro de um panorama esportivo de que outros jogadores também têm essa mesma intercorrência, em razão de vários jogos, de gramados diferentes, etc. O que nós esperamos que ele esteja no nosso elenco recuperando e logo possa trazer as alegrias com o objetivo que foi contratado. Ele foi realmente contratado com uma parceria de um pouco menos da metade aportada pelo patrocinador, isso não muda, e isso tudo nos traz até uma certeza de que a renovação de contrato com a Superbet, que hoje é talvez o segundo patrocinador do Brasil, em termos de valores, teve também a colaboração da chegada do Oscar. Então, eu acredito que foi altamente responsável, como tem sido responsável todas as nossas contratações. Aquelas evidentes, às vezes, não acontecem no primeiro momento. Aquelas menos evidentes acontecem no decorrer do prazo. Marcos Antônio é um caso e que, o decorrer do tempo, mostrou a assertividade da contratação. Assim como o Enzo Dias e do passado, Rafinha, Alisson, Rafael, etc. Então, contratação tem uma subjetividade e tem um momento. A dinâmica, depois do tempo, responde às questões de acertos, erros, que dependem, às vezes, de outros fatores. Acredito que esses erros não podem voltar a acontecer. E a melhor forma de não acontecer não é só afastar os árbitros, treinar, etc. Está acontecendo um treinamento agora. Mas eu acredito que, nesse caso em particular, essa equipe do VAR e esse árbitro não devem mais apitar jogos do São Paulo. Os pontos não voltarão. Eram quase garantidos os 3 pontos, porque se você tem um pênalti e joga com um a mais, dificilmente um outro clube consegue fazer um resultado. Então nós lamentamos, registramos veementemente, a CBF tomou as suas medidas, acho que conseguimos um bem, aí foi o São Paulo mesmo, eu não falo eu, é o São Paulo, quebrar um tal de protocolo da FIFA, porque nós queríamos ouvir o áudio, sim, os áudios, né? Vieram, depois faltou um. Acredito que o São Paulo entrou nessa briga de forma institucional muito forte para o bem do futebol e para o bem da CBF. E, para terminar a sua pergunta, eu acredito que a saída é a profissionalização do árbitro e a renovação do quadro de árbitro. Veja, você tem ranking para tudo. Tem que ter um ranking de arbitragem. Na coletiva, vocês que acompanham, o técnico atende o jogador na zona mista. O técnico atende hoje todo mundo. Por que o árbitro não pode atender de uma forma regulamentada a imprensa com 4 ou 5 perguntas e ponto final? Ele também tem que colocar a cara para bater, como a gente chama. Porque senão fica fácil. Eu erro, peço desculpa, a federação pediu desculpa aí para mim quando teve na semifinal do Paulista aquele pênalti vergonhoso. Meus pontos voltaram, eu podia ter sido campeão. Não é? Então, esse tipo de coisa a gente lamenta, mas nós temos que olhar para frente. O que aconteceu é que o São Paulo agiu de forma rápida e firme e rígida, como será sempre em todos os casos parecidos. E mais uma vez o São Paulo tem um problema com um dos seus principais jogadores. O São Paulo se reapresentou. Nesta quinta-feira tem jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. E a segunda-feira do Tricolor tem novidades para a torcida, boas e ruins. Oscar, que acabou de se recuperar de fraturas em 3 vértebras, sentiu dores na panturrilha no treinamento de sábado e uma lesão foi constatada. O jogador já iniciou o tratamento. Oscar não atua desde o dia 19 de julho, quando jogou contra o Corinthians. Diante Fortaleza e Palmeiras, ficou no banco de reservas. A boa nova é o retorno do atacante Gonçalo Tapia. Após defender o Chile na data FIFA, ele já retornou e trabalhou normalmente. Está à disposição.
ele foi titular nas 2 últimas partidas do tricolor. O zagueiro Ferrarese é aguardado no CT da Barra Funda para as atividades de terça-feira. Ele, que se recuperou de uma lesão, atuou os 90 minutos na partida contra a Argentina, defendendo a seleção venezuelana. O São Paulo está em 8º lugar no Campeonato Brasileiro com 38 pontos e briga por vaga no G6. E a partida contra o Grêmio marca o início de uma sequência duríssima para o time, que depois enfrentará o Mirassol fora novamente, Bahia em casa e o Vasco no Rio de Janeiro. O futuro de Luciano parece cada vez mais distante do Morumbis. São Paulo e o atacante, ídolo de boa parte da torcida tricolor, podem seguir caminhos diferentes a partir da próxima temporada do futebol brasileiro. O camisa 10, autor de 13 gols e 6 assistências nas 47 partidas que disputou em 2025, é hoje um dos nomes mais comentados do elenco. E não é à toa seu nome desperta interesse dentro e fora do país. De acordo com o jornalista André Hernan, no programa Fala a Fonte, Luciano está na lista de desejos do técnico Fernando Diniz, que gostaria de contar com o atacante no Vasco da Gama. O treinador vê em Luciano uma peça capaz de dar experiência e poder de decisão ao ataque cruzmaltino. No entanto, o São Paulo já deixou claro que não pretende negociar o jogador com outro clube brasileiro. A diretoria do tricolor entende que uma transferência interna poderia gerar desconforto com a torcida e até desgastar relações entre clubes. A prioridade da diretoria é clara: vender o jogador para o exterior, e o destino mais provável seria o futebol da Arábia Saudita. O clube saudita ainda não teve seu nome revelado, mas as conversas nos bastidores indicam que há um interesse real e crescente. A possível venda de Luciano abriria espaço para uma reformulação no ataque tricolor, planejada por Hernan Crespo, que já projeta mudanças para 2026. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Luciano desperta o interesse do futebol árabe. Em temporadas anteriores, clubes da Arábia já haviam feito sondagens, mas as negociações não avançaram. Agora, o cenário parece diferente. O momento do atleta e a necessidade do São Paulo em equilibrar as contas tornam a transferência mais plausível. Aos 32 anos, Luciano carrega uma trajetória marcada por gols, entrega e muita identificação com a camisa do São Paulo desde que chegou ao clube. Em 2020, ele se transformou em um dos principais nomes do elenco, sendo decisivo em diversos momentos e conquistando o carinho da torcida. Sua melhor temporada com o tricolor foi em 2022, quando balançou as redes 21 vezes e ainda deu 4 assistências em 59 partidas. Números que o colocaram entre os artilheiros do país naquele ano. Antes de viver esse grande momento no Morumbis, Luciano trilhou uma carreira com passagens por Atlético Goianiense, Avaí, Corinthians, Leganés, Panathinaikos, Fluminense e Grêmio. Mas foi no São Paulo que ele realmente encontrou um lar, onde se tornou símbolo de raça, vontade e amor à camisa. Recentemente, outro atacante do tricolor também foi sondado por clubes de fora. Ferreira, peça importante na equipe de Crespo, chamou a atenção do Besiktas da Turquia. Porém, o São Paulo bateu o pé e recusou a proposta, mantendo o jogador no elenco. Ferreira, inclusive, soma 7 gols em 2025 e tem sido um dos destaques da temporada. A situação de Luciano, porém, é diferente. A diretoria avalia que chegou o momento de uma nova etapa, menos tanto para o jogador quanto para o clube. Se a negociação com a Arábia Saudita se concretizar, o São Paulo poderá fazer caixa e abrir espaço para reforços que chegarão no próximo ano. Mas a torcida ainda sonha com um desfecho. Afinal, Luciano não é apenas um jogador, ele representa o espírito guerreiro, a raça e a entrega que fazem o São Paulo ser gigante. E você, torcedor tricolor, o que acha dessa possível despedida? Luciano deve seguir para o exterior ou merece ficar no Morumbis e continuar escrevendo sua história com a camisa do São Paulo? Comente aqui embaixo, menos mostre o amor pelo tricolor e por um dos maiores nomes dos últimos anos.